Então, você lembra do Admirável Mundo Novo? Uhum. Que tem o Selvagem, que pra mim é um dos personagens preferidos, na minha opinião. Esse aí é o Huxley, que é o autor do livro. E nele, o Selvagem, na verdade, é um cara que não entrou na nova civilização, né? Na nova civilização que serve cegamente ao Estado, que não tem fé nenhuma, que vive só tentando, como se diz, vive cestando, né? Só pelos prazeres do dia a dia, não vive com muitos deveres, né? Nada disso. Do happy hour. Não tem moral. No Admirável Mundo Novo é um livro fantástico porque ele prevê muitas coisas que estão acontecendo hoje em dia. Por exemplo, não existem palavras relacionadas à família, mas xingamentos no livro são as palavras pai, mãe, irmão. Essas coisas são nojentas no livro. A gente vê um pouquinho hoje em dia, já tem político querendo fazer um projeto de lei para mudar o nome nos nossos documentos de pai e mãe para... como é o nome do... A pessoa que dá origem? Genitor 1 e 2, sabe? Então, assim, a gente já vai vendo essas coisas cabulosas acontecendo na realidade. Admirável Mundo Novo é assim. O Selvagem é um carinha do mundo antigo, que não entrou nessa civilização, mas que foi buscado lá na reserva. E aí ele foi trazido para o meio dessa sociedade, mas como um bicho de zoológico para ser observado. Olha como ele é estranho. Sabe aqueles circos antigos que a gente vê em filme e tal, que eles trazem a mulher barbada? Esse tipo de coisa. Era o Selvagem. E, na verdade, o Selvagem, ele era o único que tinha personalidade. Era o único que questionava as coisas. Era o único que queria ter uma mentalidade por ele mesmo, e ele foi excluído daquela sociedade por aquilo. Ele não aceitou uma vida hedonista. Ele tinha conhecimento de uma fé divina, né? Ele lia Shakespeare. Ele era o único que tinha lido literatura, porque a literatura tinha sido banida nesse mundo. Alguns livros tinham sido banidos, inclusive a Bíblia. Estava lá no cofre secreto do grande Ford, que era o dominador da sociedade. E esse carinha começou a ler Shakespeare e perceber que, cara, a vida não é o que esse pessoal tá dizendo que é dentro dessa caixinha aqui formada. Sabe? Ela é diferente. E ele não conseguia se encaixar nesse mundo. O final é muito triste. Eu vou contar o final. Ele comete suicídio. Mas, posteriormente, o Huxley falou que ele só deu esse final para o seu personagem, do Selvagem, porque ele não conhecia uma força que era capaz de nos fazer sair disso resistindo, que é a personalidade. Depois ele veio falar, se eu tivesse conhecido antes a força da personalidade, eu tinha feito com que o meu Selvagem, que era o estranho, tivesse sobrevivido. Quando você falou sobre as pessoas não terem a capacidade... Elas sentem um drama, elas sentem a dor, mas elas não têm capacidade de se expressar. Então, elas estão passando por aquilo, mas elas não sabem dizer o que está acontecendo com elas. E por não saber dizer, não ter palavras para explicar a própria dor, elas nunca conseguem superá-la. Porque não sabe o que tem. Quem nunca diagnosticou nada não sabe tratar. Então, isso me lembrou de uma cena que elucida isso muito bem no Admirável Mundo Novo. Quando o Selvagem, Selvagem é um garoto que nasceu fora do mundo novo, fora da reserva, da nova civilização, que é toda controlada e tal. A mãe dele teve ele fora, né? Ele e levou ele pra fora, né? Exatamente. Assim, né? A mãe dele era de dentro dessa civilização nova, que é toda controlada e tal. As pessoas não têm famílias, elas são filhos do governo e tal. E aí, essa mulher engravidou por métodos normais. Ninguém engravida por ter família naquela época, por casar e tal. Mas ela acabou engravidando. E aí teve esse menino e ela fugiu desse mundo, porque era uma vergonha uma mulher engravidar neste mundo. Todo mundo era bebê de proveta e tal, com úteros artificiais. E ele nasceu fora. Ele nasceu fora desse mundo, só que toda a literatura tinha sido proibida. Então não tinha mais literatura. E aí, essa mãe dele tinha um cara da tribo, um cara lá, que ia e dormia com a mãe desse rapaz. E o menino dizia que ele... na verdade, a voz que narra o livro diz assim,
o Selvagem odiava esse cara. Mas ele não conseguia dizer que odiava. Porque ele não sabia que odiava. Porque ele não tinha palavras para dizer que odiava. Sim. Então, ele odiava sem conseguir também porque expressar. Nessa sociedade foi extinto o ódio e o amor, né? Exatamente. Foi extinto. Então, não existem mais. Então, quer dizer, não existe a palavra, não existe a rotulação. Mas eu continuo sentindo. Mas se eu não sei o que eu estou sentindo, então... Você fica sufocado, né? Pior é isso. E aí, a parte, assim, a sacada mais inteligente para mim do livro é que o Selvagem encontra, lá na reserva, perdido, um livro com todas as obras de Shakespeare. E ele lê todas as obras de Shakespeare. E aí ele começa, ele cresce e tal, se apaixona pela Lenina, a personagem do livro, e ele começa a descrever tudo que ele passa na vida dele com frases do Shakespeare, porque é a única coisa que ele tem na cabeça. Então, quando ele quer expressar paixão, ele fala uma frase citada de Romeu e Julieta. Quando ele quer expressar ódio, ciúme, ele fala Otelo, entendeu? Porque eu acho isso muito... É uma imagem muito boa pra gente perceber, né? Que é a literatura mesmo que te permite falar, que te permite ser no mundo. Sim. Nosso tema hoje é um pouco emblemático. E a gente puxou no título Destruídos pelo Sexo, porque a gente tem que pôr sexo no título para vocês clicarem. Mas, assim, é uma sociedade, como estava nesse livro aí, a gente vai falar sobre isso, regida por um prazer que não liberta, mas que prende. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer ao senhor para puxar esse assunto todo é baseada num dos livros que a gente usa aqui como nosso pilar, sabe? Da mentalidade do programa, que é Admirável Mundo Novo. E aí, eu acabei vendo a entrevista do Huxley, né, que é o autor, em que ele é perguntado assim, por que a sua distopia é diferente? Por que o seu modelo de sociedade não é igual ao de Admirável Mundo Novo, Fahrenheit, nesses outros livros? E aí, o Huxley responde, olha, a minha previsão para o futuro próximo da humanidade é que o controle não vai precisar ser dado por meio de força, por meio de arma, por esse tipo de coisa mais, como as ditaduras mais antigas. O controle agora vai ser a partir de proporcionar prazer sensível para as pessoas. E aí, realmente, você lê o livro dele e o pessoal, eles são facilmente coordenados pelo Estado, porque qualquer situação que eles estão passando, toma aqui o soma, que é uma substância que é a droga. Então, eles se drogam e eles não ficam, por exemplo, pensando nos problemas da sociedade. Porque deu um problema, eu vou me drogar aqui, eu esqueço. E o prazer também sexual no livro é assim. A sexualidade do livro é totalmente disruptiva, totalmente liberada, totalmente solta. Então, tá todo mundo vivendo meio assim no mundo da lua, né? E ninguém tá preocupando com a situação real, com a própria vida, com as grandes questões da existência. Então, eu queria te perguntar, até que ponto o autor deu bingo, acertou, por enquanto?